Olá pessoal, eu vim aqui a convite do Digital Ruas para responder algumas perguntas sobre a nossa proposta de governo para Presidente Prudente. Acompanhe aí. Eu sou o Luiz Valente, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, na Frente Prudente Popular, junto com o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e vou contar aqui para vocês um pouco de quem é o Luiz, né? Eu vim para Presidente Prudente em 1997, fazer o curso de Geografia aqui na Unesp, onde eu concluí a licenciatura em Geografia e também fiz a pós-graduação com a conclusão do mestrado em Geografia na área de Geografia Urbana. Eu já fui professor aqui na cidade, né, na rede pública do estado, lá na escola do Ana Jacinta, na escola Francisco Pessoa. Também fui professor nas duas escolas da rede SESI de ensino aqui em Presidente Prudente. E também já fui professor de circo junto com o grupo que eu atuo hoje, que é o Grupo Rosa dos Ventos. Fui professor de circo no projeto Aquarela, que funciona num prédio lá na Cidade da Criança. Eu venho aí de uma trajetória de professor, de educador e também nos últimos anos trabalhando com arte, com cultura aqui na nossa cidade, em Presidente Prudente. Nesse campo em específico, eu atuo junto com o Grupo Rosa dos Ventos, que é um grupo de circo e teatro de rua, e também com um coletivo maior, que é o Coletivo Cultural Galpão da Lua, que é um ponto de cultura aqui na nossa cidade desde o ano de 2010, e eu participo desse projeto desde o início, e de lá para cá nós construímos um circuito cultural alternativo que leva espetáculos de teatro, de circo, de música para os bairros da periferia da cidade. Foram centenas de grupos que nós recebemos e de espetáculos nossos que nós levamos para praças, ruas e outros espaços alternativos da periferia da cidade. Então nós construímos aí um circuito cultural que é referência aqui em Presidente Prudente e também referência para o país, para o estado de São Paulo, né? A gente dialoga muito com outros grupos e coletivos e o nosso projeto aqui ele tem esse alcance. Quais os principais projetos que você pretende aplicar na Secretaria de Cultura e Educação e como irá aplicá-los? Educação, nós temos um compromisso com o Plano Municipal de Educação e também com um plano curricular municipal que está sendo finalizado aqui dentro do nosso município, e a Secretaria vai atuar de forma a atingir os objetivos e as metas do Plano Municipal de Educação e concretizar dentro de sala de aula, na escola e na relação da escola com o bairro, as diretrizes aí curriculares que o município está construindo. E para isso nós vamos oferecer curso de formação para os professores, para que eles possam concretizar nos seus trabalhos essa proposta curricular. E nós temos ainda outras propostas que são fundamentais, né, para a gente apresentar para a população, que é o nosso compromisso de reformar as escolas. Nós temos muitas escolas antigas com problemas estruturais e nós vamos criar um comitê gestor dos espaços físicos escolares para realizar essas reformas e estabelecer um cronograma de prioridades. Também nós vamos descentralizar as verbas da Secretaria da Educação, levando essas verbas para as escolas, para que os conselhos escolares possam utilizar da melhor forma possível esses recursos dentro dos espaços escolares. Então nós descentralizamos a verba e fortalecemos a participação social dos conselhos escolares, que vão dizer como aplicar esse dinheiro na melhoria dos espaços escolares. Nós também vamos atuar no sentido de fortalecer a escola integral, ampliando o número de alunos, e o nosso objetivo é que todas as crianças tenham escola integral. Qual o seu projeto para o transporte na cidade? A nossa principal proposta para o transporte
público coletivo aqui em Presidente Prudente é a instituição do Tarifa Zero. Esse é o nosso grande desafio. Nós vamos instituir o Tarifa Zero, inicialmente em algumas linhas, em horários especiais, e a nossa proposta de governo é ampliar o Tarifa Zero de forma que ele se torne a nova forma de transporte aqui em Presidente Prudente. Nós vamos reconceituar a mobilidade urbana, fazendo uma revolução e garantindo o direito à cidade das pessoas que vivem nos bairros, para que elas tenham acesso à cidade sem esse custo da tarifa, que para a maioria das famílias onera muito os seus orçamentos. Então nós vamos instituir o Tarifa Zero no transporte coletivo de Presidente Prudente e já nos primeiros meses de governo nós vamos fortalecer o passe livre dos estudantes, dos desempregados, de todos aqueles que precisam de transporte gratuito, que não têm condições de pagar por esse transporte coletivo. E nós vamos também, junto com os especialistas que já discutiram projetos para o transporte coletivo aqui em Presidente Prudente, nós vamos discutir um novo desenho de funcionamento do transporte coletivo de forma a torná-lo mais rápido, também mais barato para a cidade e também mais confortável, com ar-condicionado, com ônibus mais novos. Então nós temos aí um grande desafio, que é transformar essa realidade do transporte público, que é uma realidade bastante difícil para quem é usuário, para quem depende do ônibus coletivo. Então a gente tem consciência dessa situação dramática do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente e nós temos compromisso com a transformação do conceito de transporte aqui em Presidente Prudente, com um Tarifa Zero e com uma racionalidade que dê ao usuário mais rapidez nos deslocamentos, mais conforto e mais segurança. Quais os seus projetos para o meio ambiente na cidade e como irá aplicá-los? Nós vamos concretizar, nós vamos aplicar o Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos. Então nós temos aí um compromisso de resolver esse problema histórico e com o Plano Municipal de Resíduos Sólidos nós vamos também gerar renda, gerar trabalho e nós esperamos que até o final do nosso governo nós consigamos avançar muito com a reciclagem, com a sensibilização da população para o condicionamento adequado dos seus resíduos, de forma a facilitar toda a logística de reciclagem, de transporte, e nós vamos atuar nesse processo junto com a sociedade, nos bairros, junto com as escolas. É um processo que vai envolver diferentes segmentos sociais da sociedade aqui em Presidente Prudente. E também nós temos uma atenção especial para as áreas de preservação ambiental. Nós precisamos fazer o mapeamento dessas áreas no campo e na cidade e desenvolver projetos de reflorestamento, projetos agroflorestais. Nós precisamos recuperar esses espaços de área de preservação e isso também nós faremos junto com a população. A gente sabe que aqui em Presidente Prudente existem muitas iniciativas da sociedade civil, de pessoas que desenvolvem hortas comunitárias, são projetos quase anônimos e nós vamos mapear esses projetos e vamos dar condição para que esses trabalhos sejam reconhecidos, e vamos incentivá-los nesse processo de tornar uma cidade mais verde, que produza mais alimentos, que também produz alimentos, as hortas comunitárias, e também nós vamos dar melhores condições de trabalho para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, por exemplo, o horto florestal, o horto hoje não produz mudas praticamente. Nós vamos fazer com que o horto florestal volte a produzir mudas e teremos um plano de arborização da cidade. E nós vamos dar condições técnicas para esse trabalho acontecer na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
A gente sabe que lá os funcionários trabalham sem um computador que consiga fazer uma análise de imagem de satélite. Eles têm dificuldade de trabalhar com imagens porque não tem computador, condições técnicas para esse trabalho. Então nós vamos instrumentalizar, né, esse trabalho com equipamentos que possibilitem o seu desenvolvimento. Como, em seu mandato, poderá contribuir nas instituições do terceiro setor? Bom, nós vamos atuar em parceria com as entidades aqui de Presidente Prudente. A maioria delas desenvolve o trabalho na área de assistência social, né? E algumas também na área de educação. E o nosso plano de governo vai fortalecer o nosso vínculo do poder público com essas entidades de forma a contribuir da melhor forma possível nas questões que elas estão aí envolvidas. Nós temos aqui em Presidente Prudente a união das entidades e vamos atuar em parceria com todas essas entidades, com essa organização, e nós pretendemos fazer com que essas entidades se fortaleçam e ampliem a sua capacidade de gerar de serviços junto às comunidades. Por que devemos acreditar que o PT, depois de todo o seu envolvimento com a corrupção nacional, irá mudar Presidente Prudente? O Partido dos Trabalhadores, qualquer pesquisa que você fizer no Google, você vai constatar que é o partido que tem um dos menores índices de corrupção. Bom, o que o Partido dos Trabalhadores fez no Brasil nesses últimos anos foi fortalecer os órgãos, as instituições de justiça e de combate à corrupção. Aqui em Presidente Prudente, nós vamos fortalecer a controladoria do município e nós vamos atuar junto com a sociedade civil através dos conselhos de governança nos bairros e também com os conselhos de educação, saúde, cultura, enfim, com todos os conselhos da cidade, para que eles exerçam a fiscalização e o controle social que estão previstos na Constituição Federal e assim a gente dê o máximo de transparência possível para as ações do poder público, do setor público, da prefeitura, das secretarias, no que diz respeito ao uso do dinheiro do contribuinte. Nosso plano de governo foi construído com muitas mãos. Ele é resultado de um processo de discussão dentro do Partido dos Trabalhadores, junto com outros grupos, com outros coletivos e com outras organizações da sociedade civil aqui em Presidente Prudente. Entre eles, os próprios funcionários públicos, né, que trouxeram informações, conhecimentos e propostas que foram incorporadas no nosso plano de governo. Então é um plano aberto, é um plano que será constantemente reconstruído e nós esperamos, a partir dele, realizar um governo com ampla participação popular. Essa participação, ela se dará, sobretudo, através dos territórios de governança. Então, nós temos aí o desafio de trazer a população dos bairros através desses territórios de governança para dizer das suas demandas, né, das suas necessidades nos seus bairros, né, para eles discutirem os problemas principais da cidade, como, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos. E então nós vamos também levar o orçamento municipal para discutir junto com a população dos bairros através dos territórios de governança. Esses territórios eles terão conselhos, né, serão conselhos formados pela população dos bairros e essa população poderá falar sobre os seus problemas e também sobre o modo de aplicar os recursos que nós temos disponíveis. Então é dessa forma que a gente vai garantir a mais ampla participação social e controle social da população sobre a gestão pública. E nós temos aí alguns outros pontos que nós consideramos fundamentais e que são os grandes desafios da nossa gestão. O primeiro deles é o transporte, com a instituição do tarifa zero, com a melhoria das condições de viagem e rapidez, né, com a ampliação imediata do passe livre
para os estudantes e para os desempregados. E nós vamos aí remodelar o transporte coletivo em Presidente Prudente, garantindo mais ônibus, mais rapidez, né, entre um ônibus e outro no ponto, e mais conforto. Também nós temos aí o grande desafio de amparar as famílias e toda a população que está em situação de vulnerabilidade ou já está em situação de extrema pobreza. Aqui em Presidente Prudente nós sabemos que são mais de 1.700 famílias em situação de pobreza e o nosso governo tem compromisso com essas pessoas. Então nós vamos colocar toda a estrutura que nós temos disponível das diferentes secretarias para gerar emprego para essas famílias, para colocar as crianças na escola, para garantir segurança alimentar, para garantir renda, né, sobretudo para os jovens. Então nós temos aí um plano de ofertar centenas de bolsas para os jovens em situação de pobreza, para que esses jovens possam estudar, fazer um curso técnico, desenvolver um projeto na área de cultura, enfim, essas bolsas serão caminhos de oportunidade para que esses jovens tenham segurança de fazer aquilo que contribua com o seu futuro e com o futuro das suas famílias. E nós temos aí o compromisso também, né, que é um outro ponto aí do nosso plano de governo, que é um compromisso com o emprego, né? A gente vive uma crise social e econômica e agora sanitária no país. Isso se reflete aqui na cidade, né, com a falta de emprego, com a falta de renda, né? Isso gera insegurança alimentar, fome. Então nós vamos atuar de uma forma organizada entre as secretarias, buscando parcerias com outras instituições da cidade, por exemplo, o Sebrae. Nós vamos criar aí um mutirão do emprego nos bairros, junto com essas parcerias, de forma a facilitar todo o processo de geração de empregos na cidade. Nós temos condição, né, de levar mais emprego e mais financiamento para os negócios que vão gerar empregos, através do Banco do Povo, por exemplo. Muitos candidatos têm falado que são bons administradores e mostram que eles têm uma perspectiva de administrar a cidade como se ela fosse uma empresa. Outros candidatos falam da cidade como se ela fosse uma mercadoria, que você fosse vender e com isso atrair investimentos. E como você venderia essa cidade? Diminuindo impostos, diminuindo a arrecadação do município, criando vantagens para essas empresas. É esse tipo de modelo de gestão que a gente vai desenvolver aqui na cidade? Não, a nossa perspectiva é de considerar a cidade como um espaço social, como um bem coletivo e não como uma empresa nem como uma mercadoria. Nós já vimos que esses modelos de gestão que são trazidos da iniciativa privada e aplicadas na cidade não funcionam. Eles precarizam o serviço público, né? Deixam a população a ver navios em relação à saúde e à educação. Então o que nós vamos fazer é um modelo de gestão com participação popular, entendendo que a cidade não é uma empresa nem é uma mercadoria. A cidade é um bem coletivo. A cidade é um espaço da coletividade e nós precisamos pensar a gestão dessa forma, uma gestão para todos. Curta, compartilhe e comente das ruas para a sua tela.